Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 25 de janeiro, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, a igreja celebra a conversão de São Paulo. Então, hoje é um dia de pedirmos graças de conversão para cada um de nós, a intercessão deste santo que foi iluminado, que sejamos também iluminados na nossa alma para descobrirmos os mistérios que o Senhor tem para cada um de nós. E a liturgia da igreja hoje nos traz como leitura Atos dos Apóstolos. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Persegui de morte este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem, para serem aqui punidos. Ora, aconteceu que estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus o Nazareu, a quem tu estavas perseguindo. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. Eu prossegui: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco. Lá te dirão tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não enxergasse mais por causa do fulgor daquela luz, cheguei a Damasco levado pela mão dos que estavam comigo. Certo Ananias, homem piedoso segundo a lei, de quem dava bom testemunho todos os judeus da cidade, veio ter comigo. De pé, diante de mim, disse-me: Saul, meu irmão, recobra a vista. E eu, na mesma hora, pude vê-lo. Ele disse então: O Deus de nossos pais te predestinou para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz saída de sua boca. Pois tu hás de ser sua testemunha diante de todos os homens do que vistes e ouvistes. E agora que estás esperando, recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Então, essa primeira leitura ela é bem conhecida porque ela vai narrar justamente esse processo de conversão de São Paulo, ele que era perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja, e que indo no caminho de Damasco faz a experiência de ficar cego e de deixar cair dos teus olhos, né, as escamas, de deixar cair toda a cegueira, e foi iluminado, né, através do próprio Senhor que fala ao seu coração, ele escuta a sua voz e que depois ele encontra alguém que vai o conduzir, que Ananias vai ser esse homem piedoso que vai ajudá-lo a fazer esse processo de conversão. Então é bonito ver o caminho de Paulo, que mesmo esse homem perseguidor, que perseguiu a igreja, que matou e mandou matar tantas pessoas, mandou prender tantas pessoas, depois fez um belo processo de conversão. E eu creio que o testemunho de São Paulo é para nós um encorajamento de acreditar na conversão, no poder que o Senhor pode fazer no coração das pessoas, mesmo daqueles que estão tão distantes, que são tão perseguidores. E depois a leitura de que há sempre alguém na nossa vida que nos conduz. Para Paulo foi Ananias, esse homem de Deus que o conduziu, que o ajudou a fazer esse processo de conversão enviado por Deus. Então hoje devemos nos perguntar quem são os Saulos que o Senhor nos mostra e sejamos esses Ananias na vida de muitas pessoas. E ao mesmo tempo, quem foi os Ananias na nossa vida? Certamente na nossa vida pagã, na nossa vida de pecado, quando estávamos distantes do Senhor, com certeza apareceu um Ananias na nossa vida que nos conduziu à experiência com Deus, a experiência desse batismo, né? E é isso que justamente Ananias vai fazer com ele, né? Vai prepará-lo, dizendo: recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Então, essa experiência que Paulo faz da conversão, depois de fazer um caminho de batismo, é tão belo. Então, não percamos as esperanças, porque certamente tem muitos Paulos ao longo do caminho,
que precisam fazer essa experiência com Deus. Certamente tem muitos Ananias, homens e mulheres de Deus, que tomam pela mão, que caminham, que abrem os olhos. E talvez você hoje é convidado a ser um Ananias na vida de muitos. Então, peçamos a intercessão de São Paulo para que ele nos mostre, né, quem são os verdadeiros Saulos que fazem esse caminho de conversão para se tornarem verdadeiros Paulos. Depois o salmo de hoje é o Salmo 116. Louvai o Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Então, um salmo bem pequeno, né? O Salmo 116 traz os versículos 1 e 2, que vai nos convidar a esse louvor das nações, a glorificar o Senhor e reconhecer que o seu amor por cada um de nós é forte, é verdadeiro e é para sempre. Então, é um salmo de recordar as maravilhas de Deus, recordar a sua bondade com cada um de nós. O evangelho de hoje é de São Marcos. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharam aos que tiveram crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, esse evangelho é para cada um de nós, esse convite, esse envio em missão. O Senhor que nos envia, que diz: ide e pregai a todos os povos, proclamai o evangelho a toda a criatura, a todas as nações. E ele vai dizer justamente dessa missão que o Senhor quer dar a cada um de nós. Então, hoje, através de São Paulo, que faz esse percurso de conversão, somos chamados como discípulos a sermos enviados a pregar justamente a conversão, a pregar essa experiência de cura e de amor que o Senhor realiza e quer realizar no meio de nós. Então, sejamos hoje discípulos e missionários, não tenhamos medo de proclamar aos quatro cantos, de declararmos a nossa fé, de proclamarmos a experiência que um dia nós fizemos com o Senhor e que muitas pessoas estão à espera de escutar a nossa voz, de escutar o nosso anúncio e de serem verdadeiros evangelizadores. E hoje a gente tem como testemunho justamente São Paulo, né? Chamado de Saulo, que depois tomou o nome de Paulo, nasceu em Tarso, na capital de Cilícia, da tribo de Benjamim. Ele era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso estudando as ciências gregas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião e dos seguidores dessa. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daquele que o apedrejaram, como uma atitude de aprovação. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote Caifás poderes para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. Entrava nas sinagogas, açoiteava aqueles que acreditavam em Jesus, colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemar contra o nome de Jesus. Encontramos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe: levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Procurando Saulo no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visitas e sejas cheios do Espírito Santo.
A festa litúrgica da Conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina, aparece no século VI. A comemoração do dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. Então, esse é um dia para pedirmos a intercessão de Paulo, esse verdadeiro apóstolo do Evangelho, que sejamos como ele, audacioso, ousados a anunciar. E Paulo, que escreve várias cartas, depois de perseguir a igreja, ele se tornou verdadeiro evangelizador em várias cidades e lugares, testemunhando e contando as graças e as maravilhas que o Senhor realiza e opera. Então, que nesse dia sejamos verdadeiramente impulsionados e rezemos de modo particular por todos os Saulos espalhados no mundo inteiro. Que o Senhor nos dê a graça neste dia de sermos conduzidos pela sua intercessão e que Deus nos abençoe. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexis Divina.